Fala pessoal, vamos então dar continuidade a nosso curso de Introdução à Astronomia. Já estamos chegando aqui nas últimas aulas do nosso curso e na aula de hoje nós vamos falar sobre as galáxias peculiares e como é o processo de formação de galáxias, que também está um pouco relacionado com o que a gente vai falar das galáxias peculiares na morfologia. Então, só para dar um contexto, do que a gente vem conversando nas últimas aulas, a gente falou sobre os diferentes tipos de galáxias que existem no universo, as galáxias elípticas, as galáxias espirais, principalmente, também com as diferentes classificações, espirais barradas e não barradas, e também a gente falou um pouco sobre as galáxias lenticulares e irregulares. Na aula passada a gente falou como essas galáxias se distribuem no universo, como a gente estava falando da distribuição em larga escala da matéria no universo. E agora então a gente vai falar sobre esses diferentes tipos de galáxias. Muitos dos processos que a gente conversou até agora estão relacionados com a física que acontece no interior das estrelas. Tanto que o espectro das galáxias, a luminosidade das galáxias como um todo, é na verdade uma combinação dos espectros das estrelas e do gás do meio interestelar. Agora a gente vai ver uma classe diferente de objetos que a luminosidade ela não origina desses processos de formação estelar, que é o caso dos quasares e das radiogaláxias que a gente vai comentar aqui. Eu vou mostrar para vocês que essas observações elas são diferentes, os quasares são observados o espectro é de uma forma, as radiogaláxias, o espectro e o que a gente vê contrapartida no óptico também são diferentes dos quasares, mas na prática isso está relacionado com o mesmo processo que acontece no núcleo das galáxias. Então vamos começar falando aqui então do que a gente está chamando de galáxias peculiares. É nessa linha mesmo do que eu estou falando. O que a gente considera as galáxias normais são as galáxias cujo espectro ele é dominado pela emissão das estrelas. O espectro das galáxias, no geral, ele pode ser descrito como uma soma do espectro de várias estrelas, de várias populações estelares, que é o que contém as populações que estão contidas nessas galáxias. Mas existem alguns espectros que são peculiares e que não podem ser explicados como uma soma de diferentes populações estelares. Geralmente, esses espectros que apresentam linhas de emissão largas e intensas, como a gente está vendo essas aqui, ou então essas aqui, todos esses são exemplos de espectros peculiares. E, no geral, essas galáxias foram consideradas peculiares mesmo, e dependendo da forma do espectro, elas foram sendo classificadas como diferentes objetos. E o que a gente vai ver agora é que, mesmo sendo classificadas como diferentes objetos, mostrando espectros diferentes, elas na verdade estão relacionadas com o mesmo processo físico que acontece no núcleo das galáxias. Um outro detalhe é que elas têm uma emissão mais forte no azul do que as galáxias normais. Isso aqui não está relacionado agora com uma população estelar mais jovem. É o que a gente vinha comentando antes, que quando é mais avermelhado é uma população estelar mais antiga, quando é mais azulada era uma população mais jovem. Isso aqui, no caso, não é capaz de explicar essa diferença no azul. A gente vai ver que é um processo de emissão diferente, que na verdade tem emissão de luz em todos os diferentes comprimentos de onda. Só para comentar, a gente está falando aqui galáxias peculiares. No geral, elas são peculiares no espectro, mas não na aparência. Existem galáxias que são peculiares também na aparência. A gente vai comentar sobre elas mais adiante na aula de hoje. Mas as galáxias que a gente está falando aqui nesse caso são galáxias peculiares no espectro. Então essa galáxia aqui, por exemplo, quando a gente olha a morfologia, a aparência dessa galáxia no óptico, a gente não vê nada muito diferente do que a gente está acostumado. Mas quando a gente olha o espectro dessa galáxia, a gente vê essas linhas de emissão muito largas e muito intensas que não podem ser explicadas pela população estelar. Então existe algum outro processo, algum outro processo físico, algum outro mecanismo
nessa galáxia que está sendo responsável por essa emissão que está tornando o espectro da galáxia peculiar. E no geral, né, só o núcleo dessas galáxias aparenta ser mais brilhante do que o normal, que já é também aí um indício de que esse processo que a gente está falando é um processo que está relacionado com algo que está acontecendo ali no núcleo dessa galáxia e não na galáxia como um todo. E isso vem, então, né, justamente do que a nomenclatura, né, que a gente dá para esse processo é de núcleos ativos das galáxias. Então, as galáxias elas podem ser de dois tipos. Elas podem ter o núcleo ativo ou elas podem não ter o núcleo ativo. E ao longo da vida da galáxia, isso pode variar, né? A galáxia ela pode ter um núcleo ativo em determinado momento da vida dela e depois deixar de ter o núcleo ativo, e dependendo de um processo físico que pode acontecer, depois ela pode voltar a ter um núcleo ativo. A gente vai comentar o que é, né? O que significa ter o núcleo ativo. No caso da Via Láctea, o núcleo da galáxia não é mais ativo, a gente acredita que ele já foi ativo no passado. A descoberta, né, desses núcleos ativos, ela começou com essa classificação das galáxias em galáxias peculiares, a partir da observação dessas linhas largas e intensas de emissão. Tem algumas galáxias que foram classificadas por esse astrônomo Seyfert, né, que tinham essas linhas de emissão mais largas, e a gente até hoje chama esse grupo de galáxias Seyfert. A gente até classifica em dois tipos, tipo 1 e tipo 2, dependendo de como são essas linhas de emissão, mas é uma classificação que ficou até hoje. E em 1954 foi identificada a primeira radiogaláxia, né, que é uma galáxia que tem uma grande quantidade de emissão de luz, né, nas ondas de rádio. Continua sendo luz, porque a gente viu que isso é basicamente, né, a distribuição dos fótons no espectro eletromagnético. Dependendo do comprimento de onda da energia, isso cai no visível, que é o que a gente chama de luz visível, mas também pode cair no infravermelho, no ultravioleta, no raio-x e no rádio. Então essas aqui seriam galáxias com alta emissão no rádio. As estrelas, no geral, emitem muito pouca luz nas ondas de rádio, e o que a gente vai ver aqui, então, é uma emissão que é originada de um outro processo que está relacionado à atividade, então, do núcleo da galáxia. Em 1962 foi identificado o primeiro quasar, né, que tem esse nome, hoje em dia, né, tem esse nome porque a gente classifica ele como um quasi-stellar radio source. Quasi-stellar não é porque ele é quase estelar, né, é porque ele parece ser uma estrela quando a gente olha ele no óptico, né, um objeto pontual que tem uma alta emissão nas ondas de rádio. Então se parece com uma estrela, mas hoje a gente sabe que não tem nada a ver com uma estrela, isso também está relacionado com o núcleo ativo da galáxia. Então na prática, né, são observações diferentes, né, que eram galáxias que apresentavam linhas de emissão peculiares, incomuns, né, aqui eram galáxias com alta emissão nas ondas de rádio, e aqui é um objeto que tem uma alta emissão no rádio, que quando a gente olha a contrapartida no visível, parece bastante com uma estrela. Então, ao longo de muitos anos, né, até o início até o final do século passado, a gente observava esses objetos e classificava eles como objetos completamente diferentes, porque eles não pareciam ter absolutamente nenhuma ligação entre si. Eram simplesmente fenômenos que a gente ainda não compreendia bem no universo. E hoje a gente sabe que eles, na verdade, são parte de um mesmo mecanismo, que é esse mecanismo dos núcleos ativos das galáxias. A única diferença entre esses objetos é a orientação em que a gente está observando o fenômeno que está acontecendo ali. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe agora em seguida. Então aqui é para dar um exemplo, né, de uma galáxia com núcleo ativo. Então, tem uma imagem no visível, que é o que a gente está vendo aqui no geral, e uma imagem de rádio, né, que tem uma resolução espacial bem menor, que seriam essa parte pixelizada aqui no centro, e essas duas imagens elas estão combinadas. Então o que a gente está vendo aqui
é uma galáxia, que seria esse pontinho aqui, né, no visível, com uma alta emissão em rádio. Então a gente vê que ela é uma galáxia peculiar por ter uma alta emissão em rádio, que hoje a gente sabe que se dá devido à presença de um núcleo ativo no centro dessa galáxia. Então vamos começar falando dos quasares. Deixa eu ver onde que dá para eu ficar aqui. Também são chamados de QSOs, né? Quasi-Stellar Objects, ou quasar, que vem também de Quasi-Stellar Radial Source. O S acabou sumindo com o tempo, mas a etimologia da palavra vem justamente de ser parecido com uma estrela, mas ter uma alta emissão no rádio. Né? Que foi assim que eles foram inicialmente descobertos. Muitos deles, na verdade, não têm essa alta emissão do rádio, então a gente conseguiu identificar que eles existiam através disso e olhar no óptico, né, para ver que, na verdade, eles se parecem com estrelas quando a gente olha no óptico. E muitas, então, dessas estrelas que a gente vê no óptico são, na verdade, quasares que são radio silence, né, rádios silenciosos. São os quasares que não apresentam, então, essa emissão no rádio. Inclusive, é uma tarefa bem complicada, às vezes, a gente conseguir diferenciar o que é uma estrela da nossa galáxia do que é um quasar distante. Isso quando a gente olha no óptico. Quando a gente olha o espectro como um todo, a gente vê que os quasares eles são bem diferentes das estrelas, porque enquanto as estrelas têm a emissão de corpo negro, né, bem característica, os quasares eles são luminosos em todas as faixas de comprimento de onda. Então, o corpo negro ele tem ali um pico de emissão que cai, né, para os dois lados do espectro. Já a emissão dos quasares ela é bastante luminosa no infravermelho, no ultravioleta, no raio-x, no raio gama, coisa que a gente não observa no caso dos corpos negros. E isso também é um indício de que essa fonte de luz ela é diferente, né? O mecanismo é diferente do que a gente observa para as estrelas. A gente sabe que o corpo negro então tem essa emissão característica que cai, e se a gente está observando essa emissão muito luminosa em todos os comprimentos de onda, tem que ser um mecanismo diferente, dando origem a esses fótons. E além disso, né, a gente observa no caso dos quasares essas linhas de emissão bem largas e intensas. Então, uma coisa que a gente pode concluir a partir disso, né, de forma geral, é que eles são bastante distantes. Né? Isso, inclusive, a gente vê principalmente pelo redshift desses objetos, né? O deslocamento para o vermelho, que também está relacionado com a expansão do universo. Então, a gente, quando mede o redshift, a gente vê que esses objetos eles estão extremamente distantes, mas mesmo assim eles apresentam um brilho muito elevado, né? Eles se confundem com as estrelas da nossa galáxia, sendo que estão muito mais distantes, então eles têm que ter uma luminosidade intrínseca muito maior e, além disso, eles emitem em todos os comprimentos de onda, o que indica que é um fenômeno, né, que está acontecendo ali, muito energético. Só um detalhe, né, isso na verdade é o processo mais energético que a gente conhece em todo o universo, esses núcleos ativos das galáxias. Que é diferente, né, por exemplo, da supernova, porque a supernova é ali uma explosão que acontece durante um curto período de tempo e a estrela se torna muito brilhante durante aquele curto período de tempo e esse brilho cai. Os núcleos ativos de galáxias eles podem durar bilhões de anos, então é um evento energético que dura uma quantidade muito grande de tempo. E a princípio, então, a gente tinha observado os quasares no rádio, né, com alta emissão de rádio, tinha visto que se comportavam como fontes pontuais parecidas com as estrelas quando a gente olhava no óptico. E assim isso permaneceu por muito tempo, sem a gente conseguir explicar qual era a natureza desses objetos. Até que os telescópios foram sendo aprimorados, e aí a gente apontando para os quasares, a gente conseguiu em alguns deles identificar galáxias hospedeiras em torno do quasar. Então, na prática, existe o quasar no centro da galáxia, com essa emissão muito intensa, que na verdade é maior do que a emissão da galáxia como um todo,
tanto que a gente conseguia identificar, a gente conseguia observar o quasar, mas não conseguia observar a galáxia, né, que tinha um brilho superficial mais baixo, mas com um telescópio melhor foi possível ver tanto o quasar quanto a galáxia e perceber que, na verdade, eles não são objetos isolados, eles fazem parte de uma galáxia. Então, é um processo que está acontecendo aí no centro de alguma galáxia. E só para deixar claro, né, eles têm um processo tão energético que tem uma luminosidade maior do que a galáxia que ele faz parte. Por isso que a gente conseguia ver, né, os quasares e não via as galáxias. Nem todos os quasares têm uma galáxia hospedeira observada, em muitos casos essa galáxia está abaixo ainda do limite que a gente consegue detectar com os telescópios, mas a partir dos que a gente consegue identificar a galáxia, a gente sabe que todos os quasares hoje estão localizados no centro de galáxias, até porque o mecanismo através do qual a gente explica a emissão da luz dos quasares só pode ocorrer no centro de galáxias, como a gente vai ver mais adiante. E aqui é só para mostrar, né, a distribuição de energia do quasar comparado com a distribuição de energia de uma galáxia que não tem o núcleo ativo, como é o caso da Via Láctea. Então a gente vê aqui, né, que a distribuição de energia da Via Láctea ela tem um pico aqui bem próximo do óptico, que na verdade isso vem do fato de que esse espectro da Via Láctea ele é formado pela soma do espectro das populações estelares que fazem parte da Via Láctea. Então, quando a gente soma o espectro de todas as estrelas, a gente tem algo parecido com o que está representado aqui. Então, as estrelas têm uma emissão principalmente no visível, no infravermelho a gente vai ter a emissão da poeira da nossa galáxia, e tanto quando a gente vai para o lado do infravermelho, para as micro-ondas, quanto para o lado do ultravioleta e do... desculpa, aqui está invertido. Está em hertz. Quando a gente vai para o lado do raio-x, né, e do ultravioleta, a gente tem uma queda no espectro, e quando a gente vai para o lado do infravermelho e das micro-ondas, a gente também tem uma queda no espectro. O pico está aqui perto do visível por conta do pico da emissão de corpo negro das estrelas. Já quando a gente olha uma galáxia ativa, né, uma galáxia com núcleo ativo, a gente vê uma emissão que cobre uma parte bem mais ampla do espectro eletromagnético, que indica que esse processo que está acontecendo ali, ele realmente é um processo muito mais energético, é um processo diferente do que estava acontecendo aqui nas galáxias que não são ativas. Ok, então quasares foi isso que eu comentei, né? Que foram identificados como fontes no rádio, que tem contrapartida pontual quando a gente olha na região do óptico, né? Parecem estrelas, mas que na verdade tem uma emissão muito mais distribuída no espectro eletromagnético. Um outro tipo de fenômeno que foi observado, né, ao longo dessa época, inclusive antes dos quasares, né, se a gente for colocar isso numa linha do tempo, foram as radiogaláxias, que são galáxias com emissões intensas no rádio. Então, nesse caso aqui, o que está sendo demonstrado, o que está sendo apresentado nessa figura, né, é a emissão de rádio de várias galáxias. A galáxia, no caso, está aqui no meio, e o que a gente está vendo aqui, então, é dois lóbulos que correspondem, que têm alta intensidade de emissão de rádio em torno dessas galáxias. Então aqui seria uma galáxia que está aqui no meio e em volta dela tem esses dois lóbulos. Aqui é uma outra galáxia com dois lóbulos em volta. Aqui uma outra galáxia com dois lóbulos. Enfim, esses lóbulos são de onde parte essa alta emissão de rádio que a gente observa. Então elas têm diferentes morfologias, como a gente está vendo aqui, mas uma coisa característica que a gente observa em todas elas é essa formação de dois lóbulos. E o que pode explicar esse tipo de galáxia, na verdade, esses lóbulos são ejeções de matéria que estão acontecendo nessa galáxia, né, para um lado e para o outro. E a gente está vendo essa matéria por conta de uma emissão
de radiação síncroton, que é diferente da emissão de radiação de corpo negro, por exemplo. Nesse tipo de emissão que está acontecendo, na prática toda a emissão, todo fóton ele é formado a partir da aceleração de cargas elétricas. Qualquer carga elétrica emite luz quando é acelerado e dependendo dessa aceleração vem a energia do fóton e o comprimento de onda correspondente. Então a gente tem as emissões, por exemplo, de quando a gente tem transições de níveis atômicos. Aqui, no caso, a gente tem um elétron espiralando num campo eletromagnético. Então, como ele está espiralando, ele está mudando de direção. Para ele mudar de direção, ele tem que estar sofrendo uma aceleração. E, por ter uma aceleração, então, ele está emitindo radiação. E nesse caso aqui, a gente sabe que é radiação síncroton pela forma também, pela distribuição da radiação no espectro, do mesmo jeito que a gente sabe a distribuição do corpo negro, a gente sabe a distribuição da radiação síncroton, e ela depende da densidade dos elétrons, da intensidade do campo magnético e da velocidade desses elétrons. De qualquer forma, nessa situação aqui, esse tipo de emissão emite fótons nos comprimentos de onda do rádio, que é o que a gente observa quando a gente olha para essas galáxias e, portanto, a gente classifica elas como radiogaláxias. Aqui é uma outra galáxia desse tipo, a Centauro A. A gente vê aqui, ela parece, na verdade, uma galáxia elíptica com bastante poeira, só que além da galáxia normal que a gente está acostumado a observar aqui, a gente vê essa emissão muito intensa. Na verdade, isso aqui é uma imagem que combina observação no óptico com observação no rádio e observação no raio-x, se eu não me engano, isso. E a gente vê então esses dois lóbulos, que é o que a gente observa quando a gente olha essa galáxia nos comprimentos de onda do rádio. Isso que a gente estava vendo nesse slide anterior aqui, são várias emissões em rádio, seria só essa correspondente a essa parte da imagem que a gente está vendo nessa galáxia aqui. Então, isso que a gente está vendo no visível é a emissão das estrelas, obscurecida pela poeira que está presente nessa galáxia. A gente estava acostumado. O que a gente está vendo aqui no rádio, então, é essa matéria que está compondo esses lóbulos de ejeção, que estão sendo ejetados da galáxia, e onde existem campos magnéticos intensos, elétrons espiralando nesses campos magnéticos, emitindo radiação síncroton que a gente observa no rádio. E além disso, tem um processo extremamente energético acontecendo no núcleo dessas galáxias, o que está resultando nessa ejeção de matéria, que apresenta alta emissão de fótons nos raios-x. E é o que a gente vê, então, quando a gente olha no raio-x, esse jato sendo emitido do centro da galáxia. Esses jatos que a gente consegue observar tanto no rádio como no raio-x, isso indica que é um processo muito energético. Quando o intervalo de comprimento de onda da radiação é muito alto, isso indica que o processo é muito energético. E uma outra coisa, como que a gente sabe que esse processo está vindo do centro da galáxia? A gente vê que ele está partindo do centro, mas essa região, como é que a gente sabe se isso é uma região de alguns parsecs de distância, de alguns quiloparsecs, ou então menos do que isso, se é uma emissão que está vindo de algo do tamanho do sistema solar, por exemplo? Uma forma da gente saber isso é olhando a variabilidade que acontece na luminosidade que parte ali desse centro. Então imagina que é uma região muito grande, é um processo que está acontecendo numa região aí de 1 parsec de distância. Para a luminosidade variar de forma uniforme, para ela variar em toda essa região como um todo, a gente partindo do princípio que a maior velocidade que a informação pode viajar é a velocidade da luz, então a gente imagina que a gente tem essa fonte e que alguma coisa vai causar uma variabilidade
na luminosidade dessa fonte, isso está começando aqui da esquerda. Até essa variabilidade se espalhar pela fonte toda, isso vai demorar um tempo que depende do tamanho dessa fonte. Né? Se a fonte for muito maior, como essa informação ela se desloca com uma velocidade finita, que no máximo é a velocidade da luz, quanto maior for a fonte, mais tempo leva para a informação dessa variação chegar até o outro lado dessa fonte. Então, se ela for muito grande, ela não pode ter uma variabilidade muito alta. Né? Ela pode ter, mas demora mais tempo para acontecer qualquer variabilidade. Isso que eu quero dizer. Então, se a fonte for pequena, a variabilidade ela pode acontecer mais rápido, né? Porque a informação da variabilidade ela pode viajar então de uma ponta até a outra mais rápido. O que acontece com relação aos quasares, às radiogaláxias, né, que por exemplo é uma galáxia do tipo Seyfert, né, que a classificação de galáxia tipo Seyfert é como essa daqui, né, quando a gente observa uma galáxia que tem esses lóbulos. Quando a gente vê que a variação da luminosidade ela acontece em poucas horas, como é o caso que a gente está vendo aqui, e a gente parte do princípio de que a informação ela não pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, a gente consegue inferir que toda essa região onde está acontecendo esse mecanismo que está liberando essa energia não pode ser maior do que algumas unidades astronômicas. Ou seja, é uma coisa comparável ao tamanho do sistema solar. Se fosse muito maior, se fosse da ordem de quiloparsecs ou de um parsec, enfim, essas variações elas não poderiam acontecer em algumas horas, porque na hora que começasse a variar uma parte dessa região, até essa informação viajar por toda a região onde está acontecendo esse mecanismo levaria anos. Então não seria possível uma variabilidade de horas se esse mecanismo acontecesse numa região muito ampla. Essa variabilidade de horas, em conjunto com a velocidade finita da luz, né, que dá o mais rápido que a informação consegue se propagar dentro dessa região. Isso, né, quando a gente combina essas duas coisas, a gente consegue inferir que todo esse mecanismo, então, acontece dentro de um espaço de algumas unidades astronômicas. Ok, então, essa é a informação do tamanho em que isso está acontecendo. Agora, quando a gente olha para a energia disso também, né, quando a gente infere a luminosidade dos quasares, e como é que a gente pode fazer isso? Né? Conhecendo a distância até eles pelo redshift, então a gente observa o brilho aparente, né, aqui da Terra, a gente mede a distância pelo redshift e a gente consegue então saber qual é o brilho intrínseco dessas fontes, não só no visível, né, mas em todo o espectro de comprimentos de onda que a gente observa, e a gente vê que esses quasares eles têm uma energia, né, uma luminosidade da ordem de 10 a 10 a 10 a 13 vezes a luminosidade do Sol. E aí, combinando com a informação anterior, né, toda essa energia que o quasar está emitindo, ela está contida num volume que é menor do que o tamanho do sistema solar, né, ou então tamanho comparável com o sistema solar. E o único mecanismo que a gente tem para explicar tanta energia em uma região tão pequena é se existe no centro dessas galáxias um buraco negro supermassivo com um disco de acreção em torno dele, e esse disco de acreção é o que está sendo responsável por essa luminosidade. É um processo aí da matéria, do mesmo jeito que no centro das estrelas existe transformação de matéria em energia, matéria em luz, é o que está acontecendo aqui também. Só que é um processo totalmente diferente. No centro da estrela, a gente tem fusão de hidrogênio e hélio, por exemplo. E a luz vem da diferença de massa entre o núcleo de hélio e os 4 átomos de hidrogênio que estão dando origem a esse núcleo de hélio. Tem menos massa no núcleo de hélio, essa diferença é o que foi convertido em energia. Aqui também tem, então, conversão de massa em energia, mas é através da queda de massa no buraco negro, tem aí
relação com a fricção dessa massa. Né? Eu mesmo não entendo direito esse processo, mas o que eu sei é que ele tem uma eficiência muito maior do que a fusão nuclear que acontece no centro das estrelas. Né? O que está acontecendo aqui é com uma eficiência cerca de 10%. Né? 10% da massa está sendo transformado em energia. Né? A fonte disso é justamente essa energia potencial gravitacional que existe pela presença do buraco negro. A massa ela está caindo, né, dentro desse poço de gravidade, e isso, né, vai essa massa ela vai espiralando ali, né, girando com velocidades relativísticas em torno desse buraco negro central, e parte dessa massa é convertida em luz e é o que é emitido. E para a gente saber o quanto, né, de massa que está caindo ali dentro, a gente consegue, sabendo a eficiência desse processo, estimar o tanto de massa que precisa cair para a gente observar a luminosidade que a gente observa hoje. E cerca de uma massa solar por ano gera então essa luminosidade que a gente observa nos quasares. Ou seja, como se tivesse a cada ano caindo um sol dentro desse buraco negro, e cerca de 10% dessa massa está sendo transformada em luz que está sendo emitida então do centro dessa galáxia. Isso é justamente o núcleo ativo. Né? Esse buraco negro com o disco de acreção em torno emitindo luz é o que a gente chama de núcleo ativo das galáxias. E é um processo muito mais energético do que a gente observa nas estrelas. Então aqui é só para comentar isso, né? Eu falei das radiogaláxias, eu falei dos quasares, e eu estou falando para vocês que todos esses processos, né, tanto o que dá origem às radiogaláxias quanto o que dá origem ao quasar, é esse mesmo processo de núcleo ativo. Isso é uma coisa que a gente sabe hoje, isso é uma coisa que a gente sabe desde uma época bem recente, né? Isso foi na década de 80 que a gente conseguiu entender que tudo isso era relacionado ao mesmo processo. Até então a gente observava objetos que a princípio pareciam ser muito diferentes e que a gente classificava de maneiras bem diferentes. Né? A gente chamava de quasares, de QSOs, que é a mesma coisa dos quasares. A gente chamava de radiogaláxias quando tinha, né, quando a gente observava essas galáxias com alta emissão no rádio. A gente chamava de galáxias Seyfert, essas galáxias que a gente via esses lóbulos de emissão. Enfim, tinham outras classes de objetos que a gente foi classificando e que basicamente eram galáxias peculiares, galáxias que apresentavam um espectro diferente do que a gente estava acostumado a ver nas outras galáxias. Mas hoje a gente sabe que tudo isso aqui é esse mesmo fenômeno de núcleos ativos no centro das galáxias. Né? E no centro disso, né, o que gera essa energia toda é um buraco negro supermassivo que tem massa sendo acretada. Tem um disco de acreção em torno desse buraco negro supermassivo. Então aqui só para mostrar para vocês, só comentando, né, esses objetos todos aqui, toda essa classe de objetos, mostrando que eles têm espectros muito diferentes entre si. Né? No geral eles apresentam linhas de emissão bastante largas, mas são espectros que são muito diferentes, e mais ou menos por isso que demorou também muito tempo, desde a descoberta dessas classes de objetos até a gente entender que eles faziam parte de um mesmo processo, porque eles são muito diferentes entre si. Mas hoje a gente consegue explicar todos esses objetos, todas essas classes, né, todos esses espectros diferentes, com essa mesma teoria de um buraco negro supermassivo. A única coisa que muda é a orientação que a gente está vendo esse buraco negro. Na verdade, o que tem é um buraco negro supermassivo. Em torno desse buraco negro tem gás com alta e baixa ionização, e um disco, né, um toro, que está chamado aqui toro molecular, na verdade seria um disco de acreção em torno desse buraco negro, também com muita poeira. Então, quando a gente olha daqui de cima, a gente vê o quasar.
que é justamente, né, tá relacionado com a emissão desse buraco negro num plano que é perpendicular a esse disco de acreção que tem em volta dele. Então, a luz aqui ela escapa muito mais intensamente nessas direções aqui, e a gente vê então isso em distâncias muito grandes, que é o que a gente vê então como quasar. E ele se comporta como uma fonte pontual, porque toda essa região aqui ela está contida num espaço muito pequeno, né, do tamanho do sistema solar, e no geral isso emite mais luz do que a galáxia. Então a gente consegue ver isso como uma fonte pontual. A gente não vê a galáxia em torno, porque ela é menos brilhante do que o quasar, e a gente vê o quasar como uma fonte pontual porque ele está numa região bem pequena. E quando a gente olha, né, de lado, né, isso, claro, a gente não tem como escolher a orientação que a gente vai ver, né? É a orientação que está virada para a gente. Mas hoje a gente sabe que, dependendo da orientação ao quasar, dependendo se a gente está olhando com a orientação de lado, né, no plano desse disco de acreção, a gente só vê a emissão de rádio dessa matéria que está sendo ejetada. Então é o que a gente vê aqui nas radio galaxies, né? Isso daqui seria observar um sistema como esse de lado, né? Então a gente está vendo esses lóbulos de ejeção de matéria, e quando a gente olha o quasar, né? Na verdade, aqui um quasar é quando a gente está olhando esse mesmo processo, só que visto de cima. Então, todos esses processos, né, dessas galáxias peculiares vêm da existência de um buraco negro supermassivo no centro dessas galáxias com um disco de acreção em torno dele. Isso permanece durante toda a vida da galáxia? Não, né? Isso se esgota com o tempo quando acaba o combustível do núcleo ativo, que é esse gás que está presente nesse disco de acreção. E aí, quando esse gás acaba, essa emissão que dependia dessa massa que estava sendo acretada, ela também acaba, e o núcleo da galáxia ele deixa de ser ativo. Então, a Via Láctea, a gente sabe que ela tem um buraco negro supermassivo no centro, a gente consegue observar isso, né, observando a órbita das estrelas em torno desse buraco negro supermassivo. Mas a gente sabe que ele não está na fase ativa, senão a gente estaria observando essa radiação. Então, esse buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea não tem esse disco de acreção em torno. Mas ele pode já ter tido isso no passado, é o que a gente imagina, que galáxias como a nossa já passaram pela fase ativa. E a galáxia, depois que ela passa por essa fase, né, depois que ela consome todo esse gás, ela deixa de ser uma galáxia ativa, mas ela pode voltar a ser uma galáxia ativa se ela canibalizar uma galáxia rica em gás. A gente vai ver o que significa isso mais para frente aqui na aula, quando a gente estiver falando da formação das galáxias. Né? Já adiantando, né, as galáxias como a Via Láctea engolem galáxias menores, e o gás dessas galáxias pode ser engolido e transportado para próximo do centro da galáxia e voltar a como se diz, alimentar, né, esse disco de acreção desse buraco negro supermassivo e tornar a galáxia ativa de novo. Então a galáxia ela passa por essa fase, né, de núcleo ativo, mas ela pode deixar de estar nessa fase quando esse combustível acaba, mas ela pode voltar para a fase ativa caso gás seja levado ao centro da galáxia de novo, por exemplo, pelo processo de canibalização de uma galáxia menor, que seja rica em gás. Então, com relação aos núcleos ativos era isso, é isso que, no geral, torna as galáxias peculiares no espectro, e agora a gente vai ver galáxias que são peculiares na morfologia. Então, naqueles casos que eu comentei, a forma das galáxias, né, elíptica, espiral e tal, não tem a ver necessariamente com o espectro delas serem peculiares. O espectro peculiar vem de um processo que está acontecendo numa região bem pequena, bem concentrada no centro da galáxia.
Então elas não necessariamente têm uma morfologia peculiar, apenas um espectro peculiar. Agora a gente vai ver galáxias que têm a morfologia peculiar, né? A forma delas é estranha, mas o espectro não necessariamente tem nada estranho nelas, só a forma mesmo da galáxia que é esquisita. Então, nessa figura aqui, a gente consegue ver aqui à esquerda algumas galáxias que a gente consideraria normais, né? A gente está vendo aqui, né, uma galáxia espiral, uma galáxia aqui que provavelmente é uma espiral, né? Mas a gente está vendo ela a lateral, né? Vista lateral dessa galáxia, a gente só vê o que seria o disco aqui com muito obscurecido pela poeira, a gente não consegue ver a estrutura espiral por conta da orientação que a gente está olhando. Mas aqui à direita, a gente tem galáxias que, se a gente for classificar com o que a gente já viu nas últimas aulas, né? O que seria isso aqui? Uma galáxia espiral, uma galáxia elíptica, uma galáxia irregular, talvez, mas as irregulares geralmente são galáxias muito pequenas, né, com pouca massa. Essas galáxias aqui elas podem ser mais massivas do que a Via Láctea. Então, como que a gente classificaria, né, essas galáxias e por que essas galáxias aparentam ser tão diferentes das galáxias que a gente mostrou antes, que a gente cataloga bonitinho como espiral, elíptica, lenticular, enfim, né? E hoje em dia a gente sabe muito bem por que algumas galáxias têm essa morfologia tão diferente. Isso é porque não são galáxias isoladas em equilíbrio, são galáxias que estão interagindo gravitacionalmente umas com as outras e estão num processo ali de passar por uma interação que pode, inclusive, ser uma fusão e dar origem a uma galáxia só, né? Fazer com que duas galáxias se tornem apenas uma. É o que pode estar acontecendo entre essas, isso aqui que seriam, na verdade, duas galáxias nesse processo de interação entre si. Né? E para falar sobre isso, a gente tem que comentar que as galáxias elas não são exatamente universos ilha, como tinha sido proposto lá atrás pelo Kant. Né? A gente não pode dizer que as galáxias são isoladas umas das outras, porque, no geral, elas se encontram em pares, grupos ou aglomerados, né? Como a gente viu na aula passada, se eu não me engano, quando a gente estava falando da estrutura em larga escala do universo. E, né, além de estarem aí nesses grupos, nesses aglomerados, elas também estão interagindo entre si, né, através de interações gravitacionais mesmo. Então, muitas dessas galáxias que são peculiares com relação à morfologia, né, ou que têm formato irregular, são resultados de interações gravitacionais. Então, aqui está mostrando o que aconteceria com uma galáxia, né, espiral que tem uma galáxia anã esférica passando próxima dela. Mas nesse caso aqui, tem que ser uma galáxia, a massa das duas galáxias tem que ser comparável. Tá? Essa galáxia aqui ela é menos massiva, mas não existe uma diferença tão grande. Quando a gente observa isso, a gente vê, por exemplo, que a interação muda completamente a morfologia dessa galáxia. Quando essa galáxia anã passa próxima dessa galáxia, toda a morfologia dela é alterada por conta da interação gravitacional que existe entre as duas galáxias. Isso quando a massa das duas é comparável. Tá? E por que é difícil a gente entender esse processo? Né? Porque a gente não observa ele acontecendo, a gente não consegue observar diferentes fases desse processo, porque a gente vê como se fosse só uma foto, né? Um instantâneo desse fenômeno, porque ele dura bilhões de anos. E é um processo que é diferente em cada galáxia. E além disso, a gente só vê uma projeção disso, né, que é o que a gente consegue ver da orientação que a gente está observando. A gente vê isso, a gente consegue ver isso nessa orientação, a gente não consegue, por exemplo, ir lá do outro lado e ver qual é a disposição dessas galáxias. Então tem todas essas dificuldades, tem as dificuldades das observações também, né, resolução
e a sensibilidade do telescópio. A gente só consegue ver isso com nitidez nos casos em que as galáxias estão mais próximas. Então tem todas essas dificuldades para estudar a fusão das galáxias. Então por isso, esse é um tipo de estudo que é feito muito através de simulações computacionais. Então aqui só para mostrar para vocês, não é qualquer computador que consegue fazer esse tipo de simulação, porque na verdade você tem que simular bilhões de partículas e a interação gravitacional entre todas essas partículas, que é o que está resultando nessas diferenças de morfologia, né? Nessas variações na forma das galáxias com as interações. Então tem que simular várias partículas, não é qualquer computador que faz isso. E aqui é para mostrar um exemplo que a gente tem um computador como esse no Instituto, no IAG, que é o que faz esse tipo de simulação, que também simula, por exemplo, formação e evolução de estrelas, né, que a gente veio comentando nas aulas anteriores, e também explosão de supernovas, enfim, não estuda só interações de galáxias, mas é uma das coisas que dá para fazer, para vocês verem que não é um computador comum, né? Ele tem que ser içado para ser colocado no lugar na sala que ele se encontra no Instituto. Então é através dessas simulações que a gente consegue entender como é esse processo de formação das galáxias. Então aqui é só para mostrar para vocês o resultado de uma simulação, depois eu vou passar por um vídeo que eu vou mostrar algumas simulações mais atuais, comparando o que a gente consegue simular em computador com o que a gente observa em algumas galáxias em interação. Então aqui seria uma simulação entre uma galáxia anã atravessando o disco de uma galáxia espiral, e o resultado, né, quando essa galáxia anã atravessa isso, seria isso aqui, que quando a gente compara com uma observação, que seria essa galáxia aqui, a gente vê, né, um resultado muito parecido com o que está sendo previsto numa simulação de computador. Então a gente vê que a gente consegue reproduzir essas observações através das simulações que a gente faz nos computadores. Aqui é só para mostrar isso. Aqui vai ser duas colisões, eu vou mostrar no vídeo que tem em mais detalhes. Tudo isso daqui eu vou mostrar em mais detalhes no vídeo. Então, a galáxia de Antena, essa aqui é uma das que a gente vai ver no vídeo. E depois a gente vai falar da Via Láctea. Então vou passar agora para o vídeo sobre as colisões das galáxias. Eu vou incluir o vídeo aqui na aula, mas eu também vou botar um link se vocês quiserem ver o vídeo com mais calma depois. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que mostra algumas simulações de galáxias comparado com as observações. Então, aqui são duas galáxias de tamanho parecido, né? Inicialmente, as duas galáxias são galáxias espirais, e aqui está mostrando elas colidindo, né, numa determinada orientação. Eu vou dar um pause aqui para poder explicar. E claro que tudo isso depende, né, todo esse resultado das interações depende da orientação da colisão, da velocidade da colisão, da massa das duas galáxias, da morfologia inicial das duas galáxias. Então, para reproduzir o que a gente está observando, tem que ser feito, na verdade, uma série de simulações, né, testando diferentes parâmetros iniciais para ver se a gente consegue reproduzir. Então, isso aqui é uma simulação que, na verdade, observando em diferentes orientações, a gente consegue reproduzir, né, várias observações de galáxias em interação. Então, essa aqui é a primeira, né, ele começa a simulação a partir de uma colisão com essas orientações relativas aqui entre as duas galáxias. A vantagem de fazer a simulação no computador, né, além da gente ver o processo acontecendo ao longo do tempo, é o fato que a gente pode girar a orientação para ver esse processo de qualquer orientação diferente. Então aqui é o início disso, né, já comparado com uma observação. Então essas duas galáxias aqui, elas estão iniciando o processo de interação entre elas. Então isso aqui ao longo de bilhões de anos pode ficar parecido com o que a gente vai ver dando sequência aqui a
a essa simulação. Claro que a gente não vai ver isso acontecer porque vai levar bilhões de anos. Então aqui a simulação continua, né, e chega numa outra etapa, né, aqui o centro das galáxias já atravessam um ao outro. Uma coisa que é muito importante comentar aqui é que essas galáxias, né, elas não estão batendo, né? O gás é como se estivesse batendo, porque ele tem uma seção de choque maior, mas as estrelas, né, existe muito mais espaço vazio entre elas do que o espaço que é ocupado de fato pelas estrelas. Então é só como se elas estivessem se sobrepondo ao invés de elas estarem colidindo entre si. Pode acontecer ali uma colisão, mas é extremamente raro. Né? No geral, essas galáxias, né, para as estrelas delas, não está fazendo diferença nenhuma o fato das galáxias estarem interagindo entre si ou não. Né? Se a gente tem ali uma estrela com um sistema planetário, muito provavelmente ele vai continuar sem qualquer tipo como se diz, de perturbação ali. A coisa vai continuar normal para as estrelas. Então as estrelas não estão batendo quando as galáxias estão colidindo e se fundindo entre si. Então aqui ele continuou, a simulação mudou a orientação que a gente estava observando para comparar com uma outra observação que representa então o que a gente estaria vendo nessa etapa da interação entre as duas galáxias. Então a gente consegue inferir, por exemplo, que essa etapa, né, essas galáxias antes de estarem desse jeito, elas estavam parecidas com aquelas galáxias que a gente viu antes. E aí, continuando a simulação, né, a gente vê que a morfologia inicial das galáxias ela foi completamente destruída aqui, né, eram galáxias elípticas, agora a gente só vê o centro das galáxias com uma distribuição, né, uma cauda mareal aqui relacionada com a interação gravitacional que está acontecendo entre as duas galáxias. E é também o que a gente observa, né, aqui forçando um pouquinho, mas também é bem parecido com o que a gente observa naquele caso. Aqui, se eu não me engano, agora vai ser a galáxia de Antena, né, também girando um pouco a orientação para poder observar. Então são galáxias, todas essas observações então são fusões de galáxias observadas em diferentes etapas desse processo de fusão. Então ele segue, essa aqui, se eu não me engano, que é a galáxia de Antena. E, enfim, né, existem várias, então, simulações que vão sendo feitas para explicar, e hoje em dia a gente consegue explicar todas essas peculiaridades morfológicas através, então, dessas interações gravitacionais que estão ocorrendo entre as galáxias, que na verdade são extremamente comuns. Né? Não tem nada de raro ou anormal acontecendo aí. Na prática, todas as galáxias do universo a gente imagina que tenham passado, as grandes galáxias pelo menos, que tenham passado por processos de colisão e de fusão com outras galáxias no passado. Principalmente essas galáxias se encontram nas regiões de aglomerados, onde a densidade de galáxias é maior. E com relação à Via Láctea, é o que a gente vai ver agora. Então, vou voltar um pouco para o slide. Então, voltando aqui, né, a nossa galáxia ela já passou por colisões no passado. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente consegue observar indícios dessas colisões quando a gente observa as populações estelares da nossa galáxia. Mas no futuro vai acontecer uma interação que vai mudar completamente a forma da nossa galáxia, que é a colisão com a galáxia de Andrômeda, que a gente viu na aula passada, que é a maior galáxia do nosso grupo local. Na verdade, tem um tamanho bem parecido com o tamanho da Via Láctea. A gente sabe que elas estão se deslocando uma em direção à outra, né? A gente sabe a velocidade de Andrômeda na linha divisada porque a gente consegue medir isso através do efeito Doppler. Mas a gente não sabe com precisão qual é a velocidade transversal da galáxia de Andrômeda, porque ela demora muito tempo para se deslocar nessa direção e as medidas que a gente tem hoje, né, ainda não são suficientes para medir, né, um movimento próprio, né, qual é a velocidade transversal de M31. Mas tudo indica que essas duas galáxias vão colidir no futuro, né, em cerca de 3,8 bilhões de anos.
quando vai começar a colisão, e só em cerca de 7 bilhões de anos que vai terminar essa colisão com a formação de uma galáxia elíptica gigante, que vai ser originada a partir das estrelas da Via Láctea e da galáxia de Andrômeda, que vão então dar origem a uma galáxia elíptica só. Aqui é mostrando como seria isso visto da Terra, né? Mas isso é realmente uma forçação de barra. Por quê? Porque a Terra ela não vai durar 5 bilhões de anos, 7 bilhões de anos, né? A gente viu, quando a gente estava falando da evolução do Sol, que o Sol ele tem aí mais alguns 5 bilhões de anos na sequência principal, mas que depois disso ele vai passar para as outras fases da evolução dele, que vão durar não mais do que 1 bilhão de anos, e vai chegar inclusive na fase de supergigante vermelha, que ele vai se tornar maior do que a órbita da Terra, então a Terra já vai ter sido destruída quando a colisão entre a galáxia de Andrômeda e a nossa galáxia se concretizar. Mas se a gente pudesse ver, né, daqui da Terra essa fusão, o que a gente veria é justamente isso, né? Hoje a galáxia de Andrômeda está lá, pequenininha, na verdade ela é maior do que 3 vezes o diâmetro da Lua cheia. A gente só não vê ela no céu porque o brilho superficial dela é muito baixo, está muito distante. Mas conforme as duas galáxias forem se aproximando, a galáxia de Andrômeda ela vai parecer cada vez maior no céu. Então aqui ela se aproximando, e aqui as duas galáxias já estão no processo de interação, então a morfologia das galáxias já está sendo completamente distorcida pela interação gravitacional entre elas. E o céu ficaria, ao invés da gente ver uma faixa no céu, né, que corresponde ao disco da nossa galáxia, e ver a galáxia de Andrômeda, a gente veria toda essa bagunça que está sendo representada aqui e aqui, porque agora o gás e a poeira eles não estão distribuídos ao longo de uma faixa no disco, ele passa a estar distribuído de uma forma bem irregular. E aí, eventualmente, o gás ele vai se dissipar por conta dessa interação gravitacional, e o que vai restar é justamente as populações estelares, né, mais velhas, porque vai deixar de ter formação estelar, né, o gás está sendo dissipado, então deixa de ter estrelas jovens, e a distribuição das galáxias, né, os modelos prevêem que vai resultar numa galáxia elíptica. Então o que a gente veria no céu, a gente não veria mais um disco, né, da nossa galáxia, a gente veria simplesmente uma distribuição bastante uniforme de estrelas no céu, porque a gente passaria a estar dentro de uma galáxia elíptica e não de uma galáxia espiral com disco. Mas isso é uma coisa que só vai acontecer em 7 bilhões de anos, e a Terra já deve ter deixado de existir até lá. Então aqui é só para comentar, né, quais são essas consequências desses processos de fusão. Antes disso, deixa eu mostrar um vídeo da fusão da nossa galáxia com a galáxia de Andrômeda. Eu já volto nesse slide. Então, aqui a gente tem esse vídeo que mostra a colisão essa aqui, a nossa galáxia, né, sendo simulada no computador, claro, a gente não vê a nossa galáxia de fora assim. E aqui são outras galáxias do grupo local, a galáxia de Andrômeda e a galáxia M33, que é a terceira maior galáxia do grupo local. Aqui a gente vê que essa fusão ela só vai começar daqui a alguns bilhões de anos, né? Cerca de 3,8, se eu não me engano, bilhões de anos. Inclusive envolve M33 também. As galáxias inicialmente elas vão passar uma pela outra, isso já vai mudar bastante a morfologia das galáxias. E depois elas devem voltar e passar por esse processo até que as galáxias se fundam completamente, o gás seja dissipado e elas deem origem então a uma galáxia elíptica mais massiva, né, que é formado pelo conteúdo estelar tanto da galáxia de Andrômeda quanto da Via Láctea. Então o Sol, né, o que sobrar do Sol, vai passar a fazer parte então dessa galáxia elíptica resultante. Então esse era o vídeo da fusão dessas duas galáxias. Vamos voltar agora para o slide. Então, a gente viu ali que quando a gente tem uma fusão de uma galáxia espiral com outra galáxia espiral, o resultante é uma galáxia elíptica gigante.
Mas isso nem sempre é verdade. Isso depende, na verdade, da morfologia inicial e da massa, se a massa é semelhante entre as duas galáxias ou não. O que os modelos preveem é que quando essas galáxias têm massa semelhante, uma espiral com uma espiral ou uma espiral com uma elíptica dão origem a uma elíptica gigante. Uma elíptica que é composta pela massa dessas duas galáxias que deram origem a ela. É o caso da fusão da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Quando a gente tem uma espiral se fundindo com uma galáxia anã, uma galáxia que tem massa menor, ela continua sendo uma espiral, ou então ela pode se tornar uma galáxia lenticular. Quando uma galáxia elíptica interage com uma galáxia anã, ela pode dar origem a uma galáxia espiral. Os braços espirais, o gás pode ser uma elíptica que não tinha gás, pode passar a ter gás, porque ele veio dessa galáxia anã, e essa interação pode dar origem à estrutura em disco e aos braços espirais. Então a morfologia das galáxias pode ir mudando conforme elas vão interagindo e passando por esses processos de fusão e de interação gravitacional. Uma coisa que esse processo pode fazer é aumentar a taxa de formação estelar, porque uma das galáxias que está participando do processo ela pode ter gás. Então, por exemplo, quando uma galáxia anã com bastante gás é acretada, esse gás passa a fazer parte do disco da galáxia, e isso pode desencadear o processo de formação estelar. Essa interação gravitacional pode causar as perturbações necessárias nas nuvens moleculares para desencadear o processo de formação estelar. Uma outra coisa que pode acontecer é esse gás ir para o centro da galáxia, onde a gente viu no início da aula que existe um buraco negro supermassivo, e esse gás que foi então levado para o centro da galáxia pode passar a alimentar esse buraco negro, tornando o núcleo dessa galáxia ativo. Então pode ser uma galáxia que não tinha um núcleo ativo e que voltou a ter um núcleo ativo. E aí ela passaria a ser observada como um quasar, uma galáxia do tipo Seyfert, ou uma radiogalaxy, dependendo da orientação em que ela é observada aqui da Terra. E aqui a gente vai ver, eu vou mostrar um outro vídeo, mas eu vou mostrar depois do próximo slide, que são colisões de galáxias anãs com a Via Láctea. E a gente vai ver como que isso está relacionado com o processo de formação da nossa galáxia. Então, a gente sabe que na nossa galáxia já aconteceram uma série de colisões, que seriam colisões lentas, que dão origem à fusão das galáxias. E a gente sabe que a nossa galáxia passou por uma série de colisões desse tipo, porque a gente observa remanescentes dessas colisões quando a gente observa as populações estelares na nossa galáxia. Então, por exemplo, tem uma galáxia, que é chamada galáxia anã de Sagitário. Na verdade, ela já foi completamente distorcida pela nossa galáxia, e a gente observa o que a gente chama de uma corrente mareal, que é justamente o resultado da interação entre essas duas galáxias, fazendo com que a população de estrelas da galáxia de Sagitário agora ela se encontre distribuída ao longo de todo esse arco em volta da nossa galáxia. Então ela é uma galáxia que está sendo destruída, disrupted, que a gente fala, pelo potencial gravitacional da nossa galáxia, e o gás e as estrelas dessa galáxia vão passar a fazer parte já passam a fazer parte do gás e das estrelas que compõem a nossa galáxia. Então, a nossa galáxia literalmente está engolindo essa galáxia de Sagitário. E esse é só um exemplo. Na verdade, existem várias outras correntes mareais que a gente observa na nossa galáxia que a gente sabe que são remanescentes das colisões com galáxias menores no passado. E quando essas colisões são lentas, acontece então a fusão dessas duas galáxias. Colisões rápidas são aquelas que eu mostrei, um exemplo pode ser esse aqui, que eu mostrei lá no início, em que as galáxias elas não se fundem, uma delas atravessa a outra e muda completamente a morfologia dessa galáxia, mas elas não chegam a se fundir. Isso acontece geralmente quando a velocidade relativa entre elas é maior. Tem grandes perturbações na morfologia, a gente chama isso de assédio. É muito comum em aglomerados de galáxias, porque lá a densidade é maior, tem mais galáxias interagindo
entre si, e é comum também quando a massa das galáxias é muito diferente. E tem esse processo, né, onde não ocorre praticamente nenhuma transformação morfológica, que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui no caso da galáxia de Sagitário, com a Via Láctea, quando essa galáxia é muito menor, né, como quando uma das galáxias é muito menor do que a outra, a galáxia maior ela não tem transformação morfológica, o que acontece é que a menor é canibalizada, a, ela é incorporada pela galáxia maior e passa a fazer parte, então, dessa galáxia. E aí eu vou mostrar agora um vídeo para vocês, então, que é a formação da nossa galáxia. Né? Esse processo ele não é nem um pouco raro, né? Inclusive, hoje a gente entende formação de galáxias através desse grande número de fusões, né? E de acreções de galáxias menores. Só para mostrar esse slide primeiro, antes de eu ir para a simulação, para mostrar como que a gente achava que as galáxias se formavam antes, né? Como que a Via Láctea teria se formado. Esse é um artigo de 1962, né? Foi um dos primeiros a propor um mecanismo para a formação da nossa galáxia. Ele foi aceito por muito tempo como a melhor explicação para a formação da nossa galáxia, mas hoje em dia a gente sabe que ele não explica algumas sutilezas que a gente observa, como por exemplo a distribuição das metalicidades das estrelas, o fato que a gente observa alguns aglomerados mais ricos, isso não seria possível explicar a partir desse cenário de colapso monolíptico. Mas ele explica uma série de observações da nossa galáxia. Né? Nesse cenário, o que acontece é uma nuvem de gás primordial, né? Resultado do Big Bang mesmo, que começa a colapsar por ser uma região mais densa e a gravidade venceria ali. Né? Então, isso aqui não é o tamanho de uma nuvem molecular, seria uma nuvem muito maior, né, do tamanho da nossa galáxia, a massa da nossa galáxia, que começa a colapsar. E durante esse colapso, algumas estrelas se formam no gás que está colapsando. E como essa distribuição é esférica, essas estrelas teriam então essa distribuição esférica e seria o que forma então o que a gente chama hoje em dia de halo da nossa galáxia. Então as estrelas do halo teriam se formado no início desse colapso, que teria resultado depois em um disco, já com as estrelas do halo e os aglomerados do halo formados, e esse disco então, né, que concentra todo o gás até hoje, é onde teria a formação de estrelas mais continuamente, dando origem a uma população mais velha, uma população mais nova que vai nascendo, né, conforme vai ocorrendo a formação de estrelas nesse gás, e é o que seriam então as estrelas do disco, que justamente por terem se formado depois da formação do halo, seriam estrelas mais ricas em metais e por também continuar a formação estelar, cada geração seria formada a partir de um gás mais enriquecido. Então isso explica tanto a órbita das estrelas no halo da galáxia, quanto a órbita das estrelas no disco, né, porque esse disco estaria girando. Também explica a diferença de metalicidade entre as estrelas do halo e as estrelas do disco. As do halo são mais pobres, porque se formaram no início do colapso, e as do disco são mais ricas, porque foram se formando, né, através de sucessivas gerações estelares, porque o gás se mantém no disco até hoje, formando estrelas. Então, uma série de coisas eram possíveis de explicar nesse cenário monolítico, mas algumas coisas não dá para explicar. Por exemplo, tem várias estrelas do halo que têm órbitas retrógradas, né? Elas giram no sentido contrário do sentido de rotação do disco. Isso não seria possível explicar nesse cenário. Além disso, algumas estrelas do halo têm metalicidades que são muito maiores do que seria esperado a partir desse colapso desse gás primordial. Então, isso não conseguiria explicar, né, as metalicidades de algumas estrelas do halo. São justamente os modelos, né, os problemas aqui que estão sendo descritos aqui. Sim, e consegue prever várias coisas, mas não consegue prever outras. Isso também vai contra simulações como a simulação do milênio, que mostra que essas estruturas elas vão se formando a partir de estruturas menores. Então, o que acontece na prática é que
que já é um modelo um pouco mais recente, né? Esse aqui era de 62, esse aqui agora é 78, e que é o modelo mais aceito até hoje, que pequenas galáxias se formam daquele jeito, pelo colapso monolítico. Galáxias de até 10 elevado a 7 vezes a massa do Sol. E essas galáxias, depois de formadas através daquele mecanismo que foi proposto antes, elas começam a interagir entre si, né, e a passar pelo processo de fusão, dando origem a galáxias cada vez maiores. E isso pode ser representado por essa árvore de fusão aqui, né, onde cada galho representa uma galáxia. Então aqui seria o passado e aqui seria o presente. E aqui as galáxias que se formaram a partir do colapso monolítico, as menores, e que vão, né, passando pelo processo de fusão. Então essas duas galáxias aqui deram origem a uma galáxia maior, que depois se fundiu com essa galáxia, dando origem a uma galáxia maior, depois se fundiu com essa, dando origem a uma galáxia maior, e assim por diante. Então é o que a gente chama de cenário hierárquico, né? Vai acontecendo diversas fusões e depois essas galáxias que são resultados de fusões vão se fundir entre si, dando origem a galáxias ainda maiores, até chegar em galáxias do tamanho da Via Láctea. Então, só para mostrar para vocês um vídeo, né, desse processo de formação da Via Láctea. Então, isso aqui vai ser uma simulação agora da Via Láctea. Peraí, deixa eu... Certo, aqui então a gente tem a simulação da formação de uma galáxia como a nossa. Então são várias pequenas galáxias que se formam a partir do gás primordial do universo, né, e que se formam a partir daquele cenário de colapso monolítico, mas que vão interagindo entre si. Então várias pequenas galáxias, aqui algumas formaram essas três aqui, essas duas agora em interação, essa daqui agora também vai ser acretada. A gente já vê que essas interações são o que estão dando origem à estrutura espiral dessa galáxia que a gente observa aqui. E essas galáxias menores, elas vão se fundindo, formando galáxias cada vez maiores, que eventualmente vão interagir entre si, formando uma galáxia ainda maior. Né? E durante todo esse processo vai acontecendo formação estelar, vai acontecendo dissipação de gás. Né? Essas galáxias podem ter um núcleo ativo, que pode passar a ser inativo quando esse gás for consumido, mas quando uma outra galáxia for acretada, pode fornecer mais gás para esse núcleo, tornar o núcleo ativo de novo. Enfim, e esse processo é o que dá origem a galáxias como a Via Láctea. Então, esse processo de formação hierárquica com galáxias menores se fundindo, formando galáxias cada vez maiores, é o cenário que a gente considera como válido hoje para explicar, né, a formação da nossa galáxia. Hoje em dia, os estudos eles buscam justamente encontrar, né, os traços dessas diferentes fusões que aconteceram no passado. E como eu comentei para vocês, né, a gente tem mais de 50 regiões na nossa galáxia, correntes mareais ou remanescentes de galáxias satélites, que a gente observa e que confirmam que esse tipo de cenário de fato é o que está acontecendo, dando origem a galáxias como a nossa. Então, basicamente o vídeo agora só continua, né, mostrando mais algumas acreções, a estrutura espiral que foi formada justamente por conta dessas interações. Isso aqui então seria no final uma galáxia parecida com a Via Láctea. Então deixa eu voltar lá para... Então só para concluir, né, tem esses dois cenários para explicar a formação das galáxias, o cenário monolítico e o cenário hierárquico. Mas a gente sabe que o cenário monolítico ele não explica completamente a formação de uma galáxia como a nossa, mas ele não foi descartado completamente, porque ele é ainda o cenário que forma essas galáxias anãs, que se fundem para formar as galáxias maiores. E a gente também acredita que o bojo da nossa galáxia foi formado a partir de um colapso monolítico. Então já existia ali um bojo formado e essas galáxias menores foram sendo acretadas até dar origem à galáxia como a gente conhece hoje. Então é um acréscimo hierárquico, que é o que origina as galáxias que a gente conhece.
E, como a gente viu no vídeo da Via Láctea, né, esse canibalismo das galáxias anãs é o que forma o disco e os braços espirais, né, a estrutura espiral no disco. E a gente viu também, né, quando a gente viu a fusão, né, a simulação da fusão da nossa galáxia com a galáxia de Andrômeda, como que as galáxias elípticas podem se formar pelas fusões de grandes galáxias, né, galáxias com massas comparáveis. Só que para entender os processos de fusão, de evolução da nossa galáxia, a gente tem que olhar não só esse mecanismo de formação, mas também a evolução secular que acontece dentro da galáxia ao longo do tempo. Então, por exemplo, o crescimento do bojo, né, quando o gás vai sendo acretado pelo bojo ao longo da vida da galáxia, dando origem ao que a gente chama de um pseudo-bojo, em que as propriedades das estrelas são diferentes das estrelas do bojo em si. A gente viu também que algumas galáxias podem apresentar uma barra central, né? Essa é uma estrutura que pode passar a estar presente ou deixar de estar presente dependendo das interações que acontecem entre as galáxias e da evolução da dinâmica dentro da própria galáxia. E também tem a transformação de galáxias espirais em galáxias lenticulares, quando, por exemplo, o gás, né, ele vai sendo consumido ou perdido pela galáxia até a galáxia se tornar uma galáxia pobre em gás, então ela se torna uma galáxia lenticular. Tudo isso também depende do ambiente em que a galáxia se encontra, a evolução é diferente, se ela faz parte de um aglomerado ou não. Se ela faz parte de um aglomerado, a gente vê que as galáxias são predominantemente elípticas ou lenticulares, isso tem muito a ver com interações de grandes galáxias darem origem a galáxias elípticas, né? Lá as interações são mais frequentes. E quando a gente olha fora dos aglomerados, né, o que a gente chama de galáxias de campo, a gente vê mais espirais, porque nesse caso as interações, né, são menos frequentes. Por exemplo, a Via Láctea só vai ter uma interação com uma galáxia do tamanho dela daqui a 3,8 bilhões de anos, quando ela interagir com a galáxia de Andrômeda. Mas tudo isso aqui é muito mais detalhe do que a gente precisa tratar aqui no curso. O importante era discutir esse cenário hierárquico de formação da nossa galáxia. Né? E aqui é só para comentar que a gente já sabe muito, né, sobre a formação das galáxias, a gente consegue reproduzir, né, várias diferentes estágios de formação através de simulações, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né, como que aquele núcleo ativo pode interagir com a evolução da galáxia, né, se ele pode afetar, e ele de fato deve afetar, porque ele é mais luminoso do que a galáxia, então como o núcleo ativo afeta a evolução da galáxia, como as supernovas afetam a evolução da galáxia, isso a gente já tem uma ideia melhor, porque elas fazem com que gás seja perdido da galáxia. Mas tudo isso são coisas que a gente ainda está aprendendo, então tem muito ainda que a gente vai aprender sobre formação de galáxias nos próximos anos. Para vocês terem uma ideia que é uma coisa que está realmente em processo de ser construída, esse conhecimento, mas tem muita coisa que a gente já sabe, que é o que a gente viu até aqui. Basicamente era isso que eu ia discutir na aula de hoje, né? As galáxias peculiares pela espectroscopia, as galáxias peculiares pela morfologia e a formação das galáxias. Então espero que não tenham ficado dúvidas. Se ficou alguma dúvida, podem mandar por e-mail, podem colocar, ou então colocar aí na plataforma. Vejam os vídeos que eu vou colocar também junto com as aulas. E basicamente é isso. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, que já é uma das últimas.